It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. Olá, queridos ouvintes da rádio Reunindo Bem. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Rosa Eliana, eu sou terapeuta holística e trabalho com terapias alternativas. Sou Reiki Master e xamânica, terapeuta floral, apômetra, trabalho com Feng Shui, sou quiróloga, taróloga e também leio baralho cigano. Atendo no meu espaço, que é o Rosa Holística, e lá também damos atendimentos em todos os tipos de massagem, acupuntura, coaching, programação neurolinguística, constelação familiar, radiestesia, apometria e Feng Shui. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que tem sido muito abordado dentro das minhas consultas de tarô e também dentro das outras modalidades de terapias do meu espaço. Conversando com os outros terapeutas, a gente percebeu que os últimos atendimentos têm sido muito ligados a uma problemática muito interessante que nós conhecemos como programação familiar e que muitas vezes nós ouvimos os antigos falando sobre as maldições de família. Em termos, são coisas iguais, mas faladas de formas diferentes. Na psicologia, ela é tratada como programação familiar. As pessoas chegam aqui no espaço com vários tipos de problemas. Muitas vezes relacionamentos destrutivos, muitas vezes relacionamentos que começam e terminam do nada, sem a pessoa ter uma finalização, sem saber o porquê que aquilo aconteceu. Muitas vezes as pessoas chegam com problemas financeiros, problemas de prosperidade em todos os níveis. Muitas vezes as pessoas, elas sempre que estão para conseguir algo importante, acontece alguma coisa que não deixa elas chegarem lá. Muitas vezes problemas com relacionamentos ligados a pessoas que têm dependências com álcool ou dependências com drogas. E aí a gente começa a perceber e a investigar da onde vêm aqueles procedimentos, da onde vêm aquelas dificuldades, aquelas resistências, aquelas barreiras. E a gente consegue, através das terapias, mesmo através das leituras do tarô e do baralho cigano, identificar que existe uma projeção dentro de uma família. Aí muitas vezes nos casos dos alcoólatras, né? Chega aqui a senhora preocupada com o filho que tem um problema com o álcool. Aí a gente vai investigar e verifica que o marido dela também teve problema com o álcool. Muitas vezes o avô, o bisavô, um tio, sempre algum parente próximo. E a gente começa a perceber que essa dificuldade, que é considerada como uma doença, ela passa muitas vezes de forma genética para a pessoa. E quando a gente fala sobre forma genética, nós não estamos falando só da parte biológica, da genética física, mas também de uma genética espiritual. Porque nós acreditamos que quando nós encarnamos em cada família, nós já temos uma predisposição energética, porque tudo tem a ver com a sua vibração energética. Você só se encarna numa família quando você tem a mesma qualidade, né, de vibração semelhante para poder haver a encarnação. E isso é muito importante. Por exemplo, pessoas que também têm problemas, que as pessoas sofrem de ataque cardíaco ou doenças do coração. Então, geralmente são pessoas que estão ligadas a famílias que são muito enérgicas, muito bravas, muito nervosas, às vezes até com um tom dramático, uma família que sempre leva uma conotação um pouco negativa, ou leva tudo muito a sério, ou tudo tem que ser muito minucioso, perfeccionista. E muitas vezes famílias que têm a tendência a acumular objetos, né? E aí geralmente a gente percebe que aquela família tem uma tendência a desenvolver doenças ligadas ao coração. E quando a gente percebe, muitas vezes sem querer, nós estamos cometendo o mesmo padrão nas situações e padrões de pensamento. E isso acaba gerando a atração dos mesmos problemas e das mesmas dificuldades. Por exemplo, também tem famílias que as mulheres sofrem de solidão. Então elas muitas vezes conseguem casar, muitas vezes depois de terem vários relacionamentos destrutivos, vários desencontros amorosos, muitas dificuldades com o parceiro, geralmente parceiros que trazem para elas muito estresse. Percebemos que aí existe um padrão de que a pessoa só consegue se relacionar se o combustível do relacionamento está ligado ao estresse. Podemos dizer assim,
que são pessoas que atraem parceiros que têm uma dificuldade emocional muito grande, que são muito imaturos emocionalmente. Muitas vezes elas atraem homens ou mulheres que são casadas ou que têm dependências em outros relacionamentos anteriores. Muitas vezes elas desenvolvem um padrão de atrair uma pessoa que tem uma deficiência ou uma dificuldade, por exemplo, portadoras de alcoólatras ou dependências químicas. E aí a gente percebe que depois daquela luta que ela teve de poder se relacionar, e ela consegue se unir a alguém, se casar com alguém. E muitas vezes depois do casamento, quando ela percebe que está tudo tranquilo, que o parceiro deixou de beber, ou ele se separou, ou muitas vezes ele que morava longe começou a morar perto, ficou mais acessível, o relacionamento perdeu a graça, perdeu aquela coisa que a gente fala, aquela vontade, aquele brilho que tinha no início. E muitas vezes está ligado porque o estresse foi terminado, porque aquela dificuldade que ela tinha já não existe mais. E aí ela perde aquela alegria no relacionamento. E ela precisa, para manter o relacionamento, ter alguma dificuldade, algum estresse. Ou muitas vezes ela tem que, de alguma forma, se sobrecarregar ou se desgastar demais para manter o relacionamento. Então ela faz tudo para aquele relacionamento manter. Ela se abandona, ela se deixa de lado, ela perde dinheiro, ela adquire doenças, adquire dívidas para poder manter aquele relacionamento. E quando a outra parte começa a se estabilizar, começa a se desenvolver, ela percebe que não tem mais utilidade na vida da pessoa. E isso acontece muito, porque muitas vezes a pessoa confunde o amor com utilidade. Ela só sabe amar se ela tiver alguma utilidade na vida da outra pessoa. E quando ela percebe que a outra pessoa começa a caminhar pelas próprias pernas, começa a se desenvolver, ela começa a se auto-sabotar ou tentar inconscientemente sabotar aquela pessoa que ela tem como, no coração dela como um grande amor. E na verdade ela existe um padrão em que ela tem que trabalhar com o estresse ou ela tem que ser útil para a pessoa até os limites mais desgastantes. E quando ela percebe que a pessoa está amadurecendo, que está se desenvolvendo, ela já não sente mais graça. E muitas vezes ela começa até a auto-sabotar o parceiro para que ela continue ainda sendo o foco do relacionamento. Que a pessoa tenha a necessidade, a dependência dela para poder viver. E isso é uma grande ilusão, porque nós nascemos com todos os talentos e podemos desenvolver alguns talentos durante a vida, mas que todos têm todos os talentos, e isso é uma verdade, porque somos filhos do mesmo Criador, temos a mesma quantidade, mesmo potencial, tanto vibracional como físico, para desenvolver tudo aquilo em que a gente acredita que é necessário durante uma vida. E aí, a gente percebe que existe dentro da família dela esta programação, em que as mulheres sofrem de solidão. Todas elas, mesmo as que conseguem casar, não conseguem desenvolver a seu lado afetivo pleno. Elas sempre passam por um momento de estresse. Então elas vivem preocupadas com o relacionamento delas. Elas vivem preocupadas se estão sendo traídas. Então geralmente elas desencadeiam muitos ciúmes, muita raiva e um controle, e que elas acabam minando a própria energia em função de estar sempre com foco no relacionamento. Quando elas se relacionam, a vida para em função disso. Então elas já não trabalham mais direito, muitas vezes já não cuidam dos filhos direito, não cuidam dos próprios sonhos em função de ficar em cima daquela pessoa. E tentando muitas vezes controlar os passos, controlar o que a pessoa pensa, muitas vezes até o que ela sonha. E isso é muito triste e muito difícil, porque você acaba não vivendo a sua própria vida em função de outras pessoas. E a gente percebe que essa programação familiar acontecia já gerações atrás. Os ancestrais sofriam das mesmas dificuldades. Muitas vezes também o foco é a prosperidade. Então muitas vezes elas acreditam que o dinheiro é uma coisa que vai trazer complicação, porque as gerações que passaram tiveram problemas, muitas vezes de assassinato, muitas vezes de roubo, muitas vezes de humilhação, por causa de terem tido dinheiro. E o dinheiro para elas acaba sendo um sofrimento. E muitas vezes é implantado isso no subconsciente da pessoa. Então toda vez que ela vai alcançar um patamar em que ela vai ter uma quantidade financeira significativa, ela se auto-sabota para que aquilo não aconteça. Para que ela não tenha prosperidade,
para não ter que dividir com outras pessoas, para não ter que passar por sofrimento e de repente sofrer uma perda, um sequestro, um assassinato, ou de alguma forma brutal ela ser lesada por falta do dinheiro. Muitas vezes está relacionado também com cargos, está relacionado com a compra da casa própria, está relacionado em todos os campos da vida da pessoa. E a gente consegue identificar como é difícil trabalhar com o subconsciente, trazendo para o consciente as realizações, porque nós nos auto-sabotamos o tempo todo em função de coisas que aprendemos na adolescência e na infância, e muitas vezes elas não são ditas, mas a forma de agir das pessoas que nos criaram levam a gente a entender uma forma e um padrão de agir. Muitas vezes teu pai não fala de que ele não é bom, mas você percebe que ele não se esforça, e quando ele tem, ele não consegue segurar, porque geralmente o provedor está ligado ao pai. Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade, um afastamento com o pai e não conseguem também desenvolver um lado profissional, porque o lado de provedor está muito ligado de como o homem da família procede, e ele traz toda a necessidade da família em função do que ele exerce na vida profissional e na forma com que ele exerce esta vida profissional. Então é muito interessante a gente observar que isso tudo, essa dificuldade, ela pode ser tratada por várias técnicas de terapia, e que basta a pessoa observar, tirar uma foto da família, qual é o padrão mais existente dentro da tua casa, e perceber aquilo que é bom você pode repetir e melhorar. E aquilo que traz dificuldades, doenças, você pode eliminar. Tudo é questão de você colocar a atenção no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. E muitas vezes, você quebrando esse padrão, essa maldição familiar, você consegue até salvar e libertar ancestrais seus pelo aquele condicionamento. E, logicamente, os seus descendentes também não vão sofrer das mesmas dificuldades. Então eu gostaria muito que você desse uma olhada na sua família, quais são os padrões, a forma que você repete aquilo de forma inconsciente, o que é bom para você e o que não é. E aquilo que você sentir vontade, busque ajuda para quebrar esse padrão e ter uma vida mais tranquila e mais definitivamente feliz para você. Quem quiser mais informações sobre o assunto, pode entrar em contato comigo. Meu site é www.rosaholistica.com.br ou pelo telefone 2281 7050, 2281 7050 ou 97535 6009, 97535 6009. E você pode verificar que você pode fazer grandes mudanças apenas observando os padrões repetitivos. Tenha uma boa semana e eu volto a semana que vem. Um grande beijo para todos.